A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui novamente agora para a terceira e última aula do assunto escatologia. Tenho certeza que os irmãos gostaram dessas 3 aulas muito bem elaboradas pelo nosso amado pastor Ciro Sanches e Bordi. Este livro que estamos estudando, de Teologia Sistemática 5, foi comentado por ele. Hoje nós vamos cuidar dos 4 temas que faltaram nas aulas passadas. O reino milenial, a revolta do diabo, o juízo final e novos céus e nova terra. Mas antes de começarmos a discorrer sobre a aula, deixar uma palavrinha para os amados irmãos. Esses são dias difíceis e normalmente os irmãos não estão acostumados a ficar muito tempo em casa. Marido, mulher, as crianças, principalmente na situação, no quadro em que está, confinados dentro do lar. Então, é uma situação difícil, é uma situação nova, né? E, de repente, a gente se depara com limites, com coisas que a gente não sabia que tinha. E alguns lares não estão tão bem. Aqueles que já vinham numa relação boa, o casamento, a lida diária com os filhos, se adaptou melhor. Mas aqueles que estavam enfrentando problemas, esses problemas se agravaram. Então, esse é o momento de buscarmos a Deus, queridos. Buscarmos a Deus, estarmos na presença dEle, não deixarmos de praticar o cristianismo autêntico, que é aquele cristianismo vivido 24 horas por dia. Faça culto doméstico, não esqueça do fruto do Espírito, principalmente a longanimidade, temperança, domínio próprio. A palavra de Deus, Jesus nos fala sobre dar a outra face, andar a segunda milha. E ele está falando isso para nós fazermos com inimigos. Se eu tenho que fazer isso com meu inimigo, onde é que fica meu cônjuge? Onde é que fica meu filho? Então, busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque um ponto de equilíbrio entre marido e mulher. Conversem. Respeite a posição do outro. Respeite a situação do outro. Imagine, marido e mulher normalmente não combinam no jeito de educar as crianças, no que fazer e quando fazer. Esse é o momento de refletir. Não discuta na frente dos filhos. Não chame a atenção do seu cônjuge na frente do seu filho. Você tira a autoridade dele e a sua também. Conversem a sós. Se segurem no momento que você acha que o outro está fazendo errado. E entre disputas conjugais, você não consegue mudar você mesmo como deseja mudar o outro. Então respeite a posição do outro, aceite isto. Não será uma situação fácil, mas não esqueça, o Espírito Santo de Deus está aí. Jesus está aí com você, com a sua família, no seu lar habita Deus. Mesmo às vezes em meio à contenda, Jesus não vai embora. Jesus quer trabalhar na sua vida. Irmãos, no lar não tem vencedor, não tem perdedor. Se um perder, todos perdem. Não tem. O lar é como um barquinho. Se tiver um furo, não importa do lado que tiver o furo. Se o barco afundar, afunda ele inteiro. Né? E sendo um barquinho, imagine que tem 2 num barquinho. E um fica de pé e começa a colocar em perigo a estabilidade do barco, o outro tem que juntar nas 2 abas e segurar e manter o equilíbrio, enquanto aquele outro está de pé. E aí, se suportando, se tolerando, e deixa o outro ser o outro. O lar deve ser um lugar onde
cada um deve florescer e aflorar como ser, como pessoa. Então, no lar você celebra o outro. Celebra o outro, celebra a existência do outro. Faça isso. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que seja a graça e o amor de Deus dentro da sua casa. Para que você tenha paz. Vocês tenham paz para estudar essa aula gloriosa. Vamos à aula? Então vamos lá, querido. Glória a Deus. Vamos ver o reino milenial. Bom, vocês viram no livro e está aqui. Existem várias posições, mas entre as posições tem 3 que são as mais importantes, ou melhor, que são mais, vamos dizer assim, defendidas, né? Em teses, em livros. Aqui no Brasil até que não tem muita discussão sobre isso, mas lá fora tem, né? Que é o amilenarismo, o pós-milenarismo e o pré-milenarismo. Nós colocamos ali o preterismo, porque ele é um ponto defendido pelos os amilenaristas e os pós-milenaristas. Então nós vamos discutir isso. Vamos ver essas 3 escolas de pensamento. Amilenarismo. Essa partícula A, ela significa negação. Não milênio. É isso que eles estão dizendo. Eles não acreditam no milênio. E então eles pegam esses textos que a Bíblia diz sobre 1000 anos, e eles espiritualizam. Eles têm isso como alegórico, como uma metáfora, que significa um tempo indeterminado. Eles também não creem que Jesus vai reinar fisicamente aqui na Terra. Então, o reino milenial para eles é aquele momento em que Jesus venceu na cruz, até o momento em que Jesus vem buscar a igreja, vem fazer o arrebatamento. É um tempo que pode levar 5, 6, 7, 8, 10 mil anos. É assim que eles creem. Eles creem, inclusive, como eu disse, Jesus não vai reinar 1000 anos aqui. E eles são preteristas no sentido de acreditarem que tudo aquilo que Apocalipse revela, de taças, selos, taças, trombetas, taças, tudo isso já aconteceu com a igreja do primeiro século. Né? E outra coisa que eles acreditam também é que Satanás está preso. Satanás está tolhido em suas ações. Ele não pode realizar muitas coisas. Né? Eles acreditam nisso. O pós-milenarismo crê igual também. Acredita que Satanás está preso, acredita que esse tempo do milênio é um tempo metafórico, que começou com a morte de Jesus na cruz e vai terminar com a vinda dele lá, não importa quantos milênios passarem. Né? E também são preteristas, acreditam que tudo aquilo que está escrito no Apocalipse já aconteceu, né, na época do começo da igreja. Só que eles são diferentes dos amilenaristas, no sentido de que os amilenaristas, acreditam que Deus está trabalhando na igreja. E os pós-milenaristas acreditam que Deus está trabalhando na igreja, que Cristo está trabalhando na igreja e está trabalhando na sociedade. De tal monta que essa sociedade, dentro de pouco tempo, vai se converter em massa. Um número bem ínfimo vai ficar sem se converter. E vai existir uma igreja, uma super igreja, uma igreja maciça, envolvendo praticamente a população toda do planeta. Bom, o livro do Apocalipse não nos revela deste jeito. Né? Vamos ver, por exemplo, o fato deles dizerem que Satanás está preso. Para se formular uma doutrina, é importante que se conheça os textos originais e é importante que tenha pelo menos 3 versículos que sejam claros sobre aquele ponto doutrinário e que estejam de acordo com toda a Bíblia. Gente, há muitos mais versículos que deixam muito claro a operação do diabo aqui. Mas nós separamos 4. Efésios 2:2, 1 Tessalonicenses 2:18, e 1 Pedro 5:8 e 2 Coríntios 4:4. É importante entender que Satanás está nos ares trabalhando. Efésios nos mostra isso. Então diz assim a palavra de Deus: nos quais outrora andaste, quer dizer, os caminhos do pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos poderes aí do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então Paulo nos fala, o Espírito de Deus nos fala através de Paulo sobre 3 céus. O céu atmosférico, o céu estelar e o céu dos céus, onde mora Deus. Então nós acreditamos aí no céu atmosférico, onde Satanás opera, trabalhando e cirandando os crentes. Vamos ver 1 Tessalonicenses 2,18. Eu espero que você esteja com sua Bíblia aí do lado, ao estudar este vídeo, e também o livro-texto. Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, e Satanás nos impediu. Ora, se Satanás estivesse preso, duvido que ele faria isto. 1 Pedro 5,8 deixa claro também: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. E em 2 Coríntios 4,4, um texto conhecido por todos, Paulo chama Satanás de Deus deste século. Bom, creio que isto é suficiente para ficar bem claro que Satanás não está preso, está agindo e bastante. Né? Bom, o pré-milenarismo, que é a doutrina que honra as Escrituras e é a escola de pensamento que a nossa querida Assembleia de Deus esposa, defende, e este curso também, é aquele que acredita que Jesus vai reinar com todo o seu poder, pessoalmente, fisicamente, com a sua esposa, por 1000 anos, que é a igreja por 1000 anos aqui na Terra. Né? O pré-milenarismo, ele vê o tempo atual como sendo o tempo da igreja. Então, nós entendemos que é diferente do milênio. É uma dispensação diferente. E o milênio vai ser uma outra dispensação. Há uma certa discussão no seio da Assembleia de Deus sobre alguns que creem ou não na dispensação. Eu vou dar uma explicaçãozinha no próximo slide. Né? Mas, mesmo assim, mesmo dizendo que são dispensações diferentes, nós acreditamos na obra do Espírito Santo de Deus nessas dispensações. E na salvação em cada uma delas, e sempre pelo sangue de Jesus. Gente, olha, o que é dispensação? Existem 7 dispensações, ou 8, se você considerar, como alguns, a vida eterna, a eternidade, uma dispensação eterna. As 7 dispensações, elas são percebidas nos capítulos da Bíblia. Para você saber o que é dispensação, entenda o que é uma dispensação. Dispensação é um período de tempo em que Deus trata com a humanidade de forma específica. Então, dispensação são períodos de tempo em que Deus trata com a humanidade de forma específica. Por exemplo, na dispensação da lei, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não morava aqui. Ele vinha esporadicamente e capacitava os servos de Deus e voltava. Capacitou Sansão, Davi, profetas. Agora, no livro de Atos, ele veio para morar aqui. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Ele mora aqui. Ele está aqui comigo, está aí no seu lar, está com toda a igreja universal aqui no planeta Terra, a igreja organismo. Né? Então, é um outro jeito. Acreditamos que na 7ª dispensação, que é o reino milenial, ele vai estar operando aqui de uma forma diferente, né? Mas vai também. Nada é feito sem o Espírito Santo de Deus. Nada. A partir dos Gênesis, a partir da criação do átomo, até o final, o Espírito Santo de Deus está sempre pairando sobre a criação. Sempre.
de formas e de maneiras específicas. Veja, Gênesis, do capítulo 1, versículo 3, é a dispensação da inocência, ou edênica. Do capítulo 3 até o capítulo 8 de Gênesis, é a dispensação da consciência, ou antediluviana. Do capítulo 9 de Gênesis ao capítulo 11, é o governo humano. A partir de Gênesis 12 até Êxodo 19, é a dispensação da promessa, ou patriarcal. Agora Deus está trabalhando com a humanidade através dos patriarcas. A partir de Êxodo 20, nós temos aí a outorga da lei, através de Moisés. Então começa a dispensação da lei, a dispensação mosaica, onde Deus está tratando com a população da terra através da lei. Através da lei. E o Espírito Santo de Deus, ele opera distante. A partir de Atos, capítulo 1, derramado o Espírito Santo de Deus, até Apocalipse 4, quando a igreja é tirada da terra, nós acreditamos que João, ao ser levado ao céu, é um tipo, ele representa essa igreja. Essa dispensação que vai até o capítulo 4 de Apocalipse é a dispensação da graça, ou da igreja, ou do Espírito Santo de Deus. E a sétima dispensação, que está aí às portas, é a dispensação do reino milenial. É isso aí. Amém? Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda um zapzinho ou deixa sua pergunta ali no YouTube. Bom, vamos lá. Nós somos pré-milenaristas. Né? Então, o que é milênio? Milênio é isso, é um período de 1000 anos onde Cristo vai reinar, estando já Satanás preso e o falso profeta e o anticristo lançados no lago de fogo. Né? Então, já houve o julgamento das nações lá de Mateus 25, né? E então começa esse período de 1000 anos, onde Cristo fisicamente, com a sua igreja, vai estar reinando aqui. É um reinado de justiça e prosperidade. É bom vocês entenderem que, principalmente no Antigo Testamento, quando fala deste momento, fala do momento de Israel, os profetas não veem a igreja. Eles não veem ela. Eles veem períodos de tribulação para Israel, períodos de muitas lutas, e quando eles veem o reino do Messias aqui, eles veem no sentido terreno, no sentido físico. Então, não esqueça, nesse reino milenial, Cristo, a igreja vai estar reinando com Cristo. Isaías 33, 22, diz assim: o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Está falando desse momento, onde, através de Jesus Cristo e a sua esposa, a rainha, que é a igreja, Israel vai estar reinando sobre os planetas. Mas Israel e as nações vai ser ainda um povo físico. O reino milenial é também a última dispensação, a da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, o Espírito nos revela: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, esse é o período do milênio. É o período onde terminou, então chega a plenitude dos tempos e Cristo aqui vai estar reinando sobre a terra. Esse é o milênio. E é onde foi mostrado por Deus aquele sonho para Nabucodonosor e a revelação através de Daniel. Aquela estátua que simbolizava os 4 impérios e a pedra cortada não por mãos que é lançada sobre os pés da estátua e que se torna um reino eterno. Este reino começa no milênio. Começa no milênio. A cabeça de ouro era Nabucodonosor, a Babilônia. O peito e os braços de prata eram o Império Medo-Persa. E os quadris de bronze eram o Império Macedônico, o Império Grego. As pernas de ferro era o Império Romano.
as tuas pernas, simbolizando os dois reinos que existiu perto do final do Império Romano. Existia um imperador em Roma e um imperador em Constantinopla. Né? E aqui a palavra de Deus diz em Daniel 2,35, que feriu a estátua, se tornou grande monte, encheu toda a terra, o seu reino será um reino eterno, sem fim. Então aí, o cumprimento dessa visão da Daniel. Quando se dará o milênio? Jesus mesmo mostra isso em Lucas 21 e 24 e em Mateus 24, 30. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Bom, esse tempo dos gentios, Jerusalém ser pisada pelos tempos gentios, ele alude, ele se reporta àquela última invasão, das 3 invasões de Nabucodonosor, em 586. Então ele entra em 586, destrói o templo, destrói os muros, destrói Jerusalém, queima, a arca some, e a partir daí, então, começa Jerusalém ser pisada pelos gentios, e até o período da grande tribulação, onde o próprio anticristo vai estar ali, e terminando a plenitude dos tempos, e Jesus vem com a sua igreja e vai vencer todas as potestades aí do anticristo, as nações que estão com ele, aqueles que tomaram a marca da besta, e também o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Então, esta é a plenitude dos tempos, ou os tempos dos gentios, que ainda está, por exemplo, a antiga Jerusalém, a Jerusalém velha, ela está habitada pelos palestinos. E é essa grande questão. Eles se recusam a dividir Jerusalém, os israelitas também. Então, Israel ainda está sendo pisada pelos gentios. Irmãos, isso está próximo de acontecer. Jesus está aí. Jesus está voltando. Uma pergunta que não quer calar, né? Onde se dará esse milênio? A capital do reino vai ser no céu ou na terra? Há muitas más interpretações, né? Mas os textos são claros. São claros, claríssimos. A capital vai ser aqui, na terra. Jesus vai estar aqui. Né? É através de Isaías que o Espírito Santo nos revela. Nós temos Isaías 2:2, 24, 23 e 60, verso 1. Vamos ler. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ora, é ali, as nações virão para Israel, onde estará habitando Jesus Cristo, o Messias, com a sua esposa, um homem casado agora. Em Isaías 24, 23 diz, e a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Em Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. É muito importante entender aqui um princípio. Né? Israel, nesse momento, na vinda de Jesus Cristo com a igreja,
vai haver grandes cataclismas no planeta. Terremotos, os montes e as ilhas sumirão, serão aplainados. O Mar Morto, que está a 430 metros abaixo do nível do mar, ele será içado. Então, Jerusalém, por exemplo, Ezequiel dá o tamanho de Jerusalém, que dá as 10 vezes aí o tamanho de Israel hoje. Então, e o tamanho de Israel será maior. A placa continental vai se elevar, vai mexer. Nós teremos aí um novo desenho geográfico e geopolítico aí das nações da Terra. Vai mudar muita coisa. Não vai ser uma vindazinha. Não. A vinda do Mestre, quando os céus se abrir e Jesus vier com a sua esposa, casado agora para reinar aqui, vai haver uma grande comoção no planeta. O planeta vai sacudir, vai balançar. Vejam bem as declarações em vários trechos das Escrituras. Apocalipse 6, que eu acredito que é uma visão geral que dá aí desde o começo até o fim da vinda de Jesus Cristo ali no milênio. Apocalipse 6 mostra aí os reis e os grandes da terra buscando se esconder aí debaixo de cavernas, de montes, e eles caindo sobre eles. Então preste atenção, não é coisa pequena não, é coisa grande, né? Então, nós teremos um Messias, agora Israel vai ter o seu Messias, que ele tanto espera, só que ele não sabe que esse Messias vai estar casado. Né? E uma esposa linda sendo enfeitada. Essa esposa está sendo enfeitada, gente. Vocês já viram como é que uma noiva no dia de casamento? Várias pessoas a circundam. Uma cuidando do vestido, outra do cabelo, outra do enfeitezinho, e retocando a maquiagem aqui, deixa ela linda. E realmente as noivas ficam lindas. Imagine que a igreja é essa noiva. E tenha certeza, e só tem um enfeitando ela, é o Espírito Santo de Deus. E o que é enfeitar a igreja? Meus queridos, são santificar. É tirar essas coisas que Deus não se agrada que tem em você. Sabe, essas coisas que fazem com que você seja um mau esposo, um mau pai, uma má esposa, uma má mãe. Jesus Cristo te ama. E está difícil de você conviver nesse momento, mas o Espírito Santo está enfeitando. Você pensa o quê? Esse momento veio para Deus trabalhar em você mesmo. Para Deus trabalhar em você como pai, como esposo, em você como mãe, como esposa. Jesus não perde tempo, não. Jesus usa tudo que tiver do lado, à vontade, né? Ele cria situações, e eu pessoalmente aqui creio que Deus está no controle de tudo, e é por vontade dele que essas coisas estão acontecendo. O mundo está brincando com Deus, as nações que antes eram cristãs estão brincando com Deus, o pecado está crassando o planeta, a população, o mal está aí, aquilo que era direito, correto e certo, virou errado. E o Senhor diz, ai daqueles que falam do errado certo e do certo errado. Está aí o ai de Deus. Mas eu e você como cristãos não precisamos sofrer. Sofremos o que vem sobre o ímpio, vem sobre o justo. Estamos sofrendo uma quarentena. Né? Eu e a irmã Nilza aqui já marcamos, delimitamos alguns espaços aqui, nos nossos horários. Nós estamos nos dando bem, a gente se conversa, esses 43 anos de casado, ele está nos ajudando bem. Né? Mas é hora de aprendermos. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar em você, meu irmão, quer trabalhar em você, minha irmã. Você é meu aluno, e você, que ainda não é meu aluno, mas que também está assistindo esse vídeo, porque por indicação de um irmão, de um amigo, acredite, o Espírito Santo de Deus quer tirar aquilo que tem em você, do qual ele não se agrada. E que é essa bagagem que não vai deixar você passar na porta do céu. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus amassar o barro aí. E fazer um forte vaso. Glória a Deus. Continuando, meus queridos. Então, quem participará desse reino? É a pergunta de $1 milhão, que não quer calar. No reino milenial, haverá 2 grupos distintos na Terra, de pessoas. A igreja glorificada e os povos naturais. A igreja santa, corpo glorificado, a esposa do Cordeiro, que é a rainha, portanto tem que obedecer, né? E os povos da terra.
a nação de Israel, as outras nações, entendeu? Então, serão os salvos transformados que já estão com os corpos glorificados, né? Agindo e interagindo, glorificando, trabalhando e reinando com Cristo, junto com Ele. Lembra das cartas escritas a nós, por João, que Jesus ditou essas cartas? Quem vencer sentará no meu trono. Né? Quem vencer reinará as nações com vara de ferro. Né? Guarde isso no seu coração. Também estarão reinando aqui, de forma física, os judeus salvos e os gentios absolvidos do julgamento das nações, todos sobreviventes da grande tribulação, além do povo nascido durante os 1000 anos, porque vai ter pessoas nascendo. As pessoas terão seu desenvolvimento normal, haverá então nascimento e morte, e apesar do tentador estar aprisionado, o pecado ainda prevalecerá nos corações, no coração dos não glorificados. Veja o que diz Isaías 65:20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O que está dizendo aqui? Hoje, por exemplo, nós dizemos que uma criança de 8 anos, de 10 anos, ainda não pode responder. Né? A nossa justiça reconhece até os 18. Só responde criminalmente até os 18. Mas nós entendemos que abaixo de 12 anos é um pré-adolescente e não tem ainda todas as suas faculdades, portanto, psíquicas, né, e cognoscíveis prontas. E, portanto, nós não imputamos responsabilidade para eles. Então, no milênio, essa idade de 12 anos vai mudar para 100 anos. Morrer com 100 anos é morrer crianças. Então, pecou com 100 anos, agora tu é responsável. Então, agora, depois dos 12 anos, você é responsável pelo que fez, porque você já é grandinho e você já sabe o que é certo e errado. E olha, gente, não esqueça aquilo que nós já discutimos em outras aulas passadas. Isaías 65 não fala de um paraíso eterno, erroneamente difundido por alguns. Isaías 65, esses novos céus e nova terra, está falando aí do reino milenial. Olha, eles vão plantar, vão colher, vão construir casas, vai ter pecadores, pessoas vão morrer, né? Vai haver longevidade de dias, nós dissemos isso, pessoas viverão 500, 600, 700 anos. Né? E esse novo céu e nova terra está falando porque vai haver essa comoção aqui. Vai haver, gente, terremotos. O próprio Estado de Israel vai ser 10 vezes maior, ou 15 vezes maior que o tamanho que tem hoje. Eu pessoalmente acredito, porque eu acredito na revelação da palavra de Deus através do profeta Ezequiel. Glória a Deus, estamos esperando isso. Bom, quais são os benefícios do milênio para a humanidade? Vamos lá. Paz abundante, né? Ali, através de Isaías 54, diz que aí a paz de Deus, filhos, será abundante, falando para Israel. Também será sem guerras, né? Ele julgará, Isaías 2,4, ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação. Haverá muita fertilidade, quer dizer, crianças nascerão. Né? E as ruas da cidade de Jerusalém se encherão de meninos e meninas brincando. Também longevidade de dias, eu disse isto, né? Não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Essas árvores aí milenares. Né? Continuando, haverá pecados. Lá em Isaías 65:20, diz, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Haverá salvação nesse período. Né? O reino milenial tem como propósito preparar a terra para estabelecimento do reino eterno. Então é o último momento, né? É a última leva de pessoas que ouvirão agora aqui o próprio. E sabe, vai ser um momento para que Israel no todo se converta. Sabe, o Israel na sua totalidade. Vai ser um momento muito bom. Em Isaías 33:6 diz, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será seu tesouro. Então as nações virão até Jerusalém para aprender conosco, com o Messias, com o rei de Israel, casado. É um senhor agora.
É um senhor desposado. Glória a Deus. Né? Após os 1000 anos, gente, Satanás vai ser solto. Porque vai ter, sabe, Jesus não força ninguém, vai ter aqueles que vão, sempre tem os abusados, né? Então Satanás será solto para revelar os corações, como diz o nosso querido decano, né, que já partiu pela glória, pastor Antônio Gilberto, para revelar os corações, aí o pecado oculto nos corações. Apocalipse 28:9 diz, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para assuntar em batalha. Olha, não vai ser pouco o número de pessoas que estavam descontentes aí com o reino do Messias e da esposa dele, né? Vão estar falando mal dele e da primeira dama. Da primeira dama. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Glória a Deus. E logo após, então, será o juízo final, o trono branco. Né? E quem será julgado nesse trono branco? Os que permanecerem mortos no arrebatamento da igreja, aqueles que ficaram para a segunda ressurreição, que agora é a época da segunda ressurreição. Os mortos da batalha do Armagedão, os que não ressuscitaram antes do milênio, os pecadores contumazes que morreram durante o milênio. Entendeu? Então, nesse momento, a morte, o inferno, eles darão seus mortos. A morte aqui é um sentido figurado, é uma metonímia. Metonímia é quando se torna, é uma regra de hermenêutica, né? Quando se torna a parte pelo todo ou todo pela parte. Né? Quando você diz, olha, eu comprei uma fazenda com 20 cabeças de gado. Claro que você não vai acreditar que só tem cabeça lá. Né? Tá o gado inteiro. Mas ele tomou uma parte, né? A cabeça é uma parte. E às vezes a gente usa isso no dia a dia. Né? E a gente não percebe. Mas é isso. Então a morte aqui tem um sentido figurado. É uma alusão a todos os corpos mortos. Né? Aí, olha, tenha certeza de uma coisa. Assim como nós estaremos com os santos com corpos glorificados, né? Ressuscitados, o ímpio que vai para o inferno, ele vai com o corpo ressuscitado dele. Não glorificado agora, mas é um corpo numa condição espiritual de morte. Onde ele vai estar dentro desse corpo, com corpo, alma e espírito. O homem ele é tricotomo, né? Ele é tricótomo. Ele vai estar, corpo, alma e espírito, glorificado no céu e corpo, alma e espírito danificado no inferno. Né? E está uma discussão aí sobre o julgamento daqueles que morreram sem ouvir o Evangelho. O nosso querido pastor, que é o conteudista aqui deste livro, pastor Ciro Sanches de Borges, ele coloca bem colocadinho aqui, Romanos 12, capítulo 2, versículo 12 a 15, que é o único trecho nas Escrituras que lança assim uma tênue luz sobre isto. Vamos ler. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também se perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aí Paulo vai dizer, segundo, no finalzinho, o seu evangelho. Então, mesmo que isso não lance uma luz muito clara, vamos deixar isso aí para Jesus Cristo, nosso marido, nosso esposo. Glória a Deus. Bom, gente, como será o sofrimento no inferno? Olha, ninguém nesse planeta falou mais do inferno, ou dos tormentos, ou descreveu o inferno, falou mais do demônio do que o próprio Salvador, o próprio Jesus Cristo. Ninguém foi tão claro como ele. Sabe, ele foi contundente, colocou todas as letras. Vamos ver isso lá em Mateus 22, 13, 25, 30. E Romanos 2, 9 também fala. Tribulação, angústia, choro e ranger de dentes. Diz aí os cientistas médicos que para um ser humano ranger os dentes,
tem que ser uma dor tremenda, muito profunda, né? Para ele rilhar os dentes. Jesus também diz lá em Mateus 13, 42 e 50, é uma fornalha de fogo. O seu corpo agora ressuscitado vai estar lá, o corpo do ímpio, né? O ímpio com seu corpo. O seu fogo é por natureza inextinguível, quer dizer, inapagável. Está lá em Marcos 9, 43. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Em Apocalipse, Jesus diz, lá no capítulo 14, verso 11, não terão descanso. E é neste sentido que a Bíblia diz, lá em Hebreus 10, 31. Olha, a Bíblia não exagera. Não tem nada na Bíblia para encher linguiça. Sabe, sobrou espaço, Deus disse, deixa eu colocar alguma coisa aí para encher esse espaço. Não. E nada na Bíblia está fora do lugar. Cada coisa está onde devia estar. E a coisa tem um significado que tem que ter. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia é muito clara, né? Então, vamos falar de coisas gostosas agora. Novo céu e a nova terra. É este novo início, a eternidade. E não se esqueça que aí então seremos já uma senhora. Seremos a primeira dama, seremos uma senhora já com anel no dedo, com o marido, desposada, né? E reinando com Cristo. Vamos ver isso lá em 2 Pedro 3,18, Lucas 20, 35 e Mateus 26, 29. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, irmão, irmã, cresce agora, viu? Aproveita esse tempo aí de reclusão e deixa Deus trabalhar. Lucas 20. Mas os que forem havidos dignos de alcançar o mundo vidouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de se casar, nem hão de casar, nem ser dado em casamento. Então, minha irmã, suporta esse camaradinho aí. Irmão, suporta ela. Esse negócio de casamento é só aqui. Aproveita bem. Seja feliz. Para que brigar? Como é que você trata seus amigos, suas amigas? Você sorri para ela. Você dá ouvidos para a opinião dela, para a opinião dele. Você respeita ele, você respeita ela. Por que não fazer isso com o cônjuge? Olha para essa pessoa como um ser. É uma só carne, mas é um ser independente de você. Tem pensamentos próprios, vontade própria. Dá o espaço que o teu cônjuge está te pedindo. E dá o espaço até para ele errar. Dá o espaço para ele errar. Deus nos deixou o direito até de errarmos. Errar é uma possibilidade, o pecado é uma possibilidade na vida de todo cristão. Olha, esta aula é para você. A hora que você levantar aqui no término da aula, vai lá, dá um abraço no esposinho, dá um abraço na esposinha, diz para ele, para ela, eu te amo muito. Vou fazer destes dias aqui do coronavírus os melhores dias de tua vida. Glória a Deus. Aleluia. E Mateus 26 diz, prestem atenção às minhas palavras. É Jesus falando, hein? Eu não beberei deste vinho outra vez até um dia em que beba um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Agora casados, vai ser aquela... Olha, vai ser uma vida conjugal linda com Jesus, né? Vamos ver isso, gente, está ficando bom. A cidade santa, a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Após o juízo final, o universo dará lugar a um novo céu, uma nova terra, na qual haverá uma santa cidade. Gente, olha, lembra daquilo que vimos na aula passada sobre a segunda carta de Pedro? O elemento, os elementos atômicos, eles deixarão de existir. O espaço-tempo deixará de existir. Este universo, as galáxias, elas não existirão, sumirão. Não é só a Terra e o Sol, não. É tudo. E vai existir, já existe um reino espiritual. Ele já existe. Lembra de 14 de João? Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, olha, não há lugar nenhum lá.
Por isso eu vou lá, vou preparar o lugar. Né? Preparar, porque dependendo do convidado, né? Dependendo do morador, é uma carinha. Então tem um lugar lindo para nós lá. Este lugar maravilhoso já existe. Né? Mas essa nova Jerusalém, ela vai existir ainda. Né? Esse novo céu e nova terra vai ser criado para ir morar estes seres, agora na presença do Pai. Vamos ver bem isso. Né? Em Apocalipse 21, verso 1 a 2, diz: João viu que a nova Jerusalém descia do céu adereçada como uma esposa para o marido. Olha, presta atenção. Essa nova Jerusalém, ninguém vai morar lá a não ser a esposa, o rei e a rainha, a primeira dama. E é tão íntimo isso, que a própria cidade é chamada da esposa. Então, os outros salvos de outras dispensações, eles entrarão lá para adorar o rei, a rainha, agora um homem casado, né, junto com a primeira dama, ele vai, né? Ele vai, as nações virão, Israel vai ter esse contato conosco, vai ter a capital deles, mas essa nova Jerusalém, esse palácio será do rei, onde tem também aí uns representantes aí das 12 tribos de Israel lá também. Né? Ouvir-se-á então uma grande voz dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Olha, vê que já não é noiva mais. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Vocês se lembram, numa das cartas, eu não lembro agora, Jesus diz: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. É para a igreja. Não é. E outra coisa, gente, olha, os salvos ali da grande tribulação, eles são vistos com palmas nas mãos. Eles não são vistos com coroas. Na hora que fechar o arrebatamento da igreja, o conteúdo de salvos para formar a esposa está pronto. O número que vai morar no céu. Com um pequeno grupo de israelitas. A igreja está salva, está pronta. A igreja e um pequeno grupo de israelitas. Talvez até aqueles 144 mil, pode ser. Né? É bom que vocês saibam disso. Não é qualquer um. A igreja é vista com nada mais, nada menos que coroa. Nada mais é prometido. Coroa e coluna do templo ali dentro de Jerusalém. E, quer dizer, uma daqueles seres que sustenta o governo. Não é pouca coisa, não. Que sustenta a adoração. Coluna é isso. Aqueles que regem, que governam. Sabe, é muito grande isso. Né? E as nações dos salvos andarão à sua luz e os reis da terra darão para ela a sua glória e honra. Então eles virão nos ver. Eles entrarão no nosso palácio, essa nova Jerusalém, essas nações, elas virão e nos renderão glória. E nós vamos reinar sobre um mundo futuro. Eu não vejo a hora de descobrir como isso vai ser. Meus filhos e meus netos vivem me repreendendo. Eles não querem que o pai vá logo. E o vovô vá logo. Glória a Deus por isso. Gente, terminando agora, chegou ao fim. Esse é o último slide. Como será o estado eterno? Gente, é simples. Vai ser sem tristeza, pranto, dor, clamor, morte. Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Né? Não vai ter pecados, nem maldição, né? Nem pecadores. Não vai entrar ninguém nesse reino eterno. Não terá essas pessoas. Né? E o templo, sol, lua, noite não vai ter. Né? Ela necessita de sol, não. O próprio Deus, o próprio Cordeiro vai ser a lâmpada. Não vai ter dia nem noite. Né? Vai ser uma coisa tremenda. Nós teremos aí, é uma outra realidade, viu? Não vai ter passado nem futuro. É um presente estático, mas um presente, é um presente ativo. É um outro universo. Vamos esperar para conhecer naquele dia. Amém, queridos? Está aí. Quem respondeu tudo certo, respondeu certinho. E eu deixo aí para a meditação de vocês, em 2 Pedro 3,11, olha, havendo, pois, perecer todas essas coisas,
Que pessoa vos convencer e vos convencer em santo trato e piedade. É isso aí, amado. Trata sua esposinha e seus filhos bem. Minha amada, trata seu esposo e seus filhos bem. A gente não sabe até quando aí vai durar aí essa quarentena. E outra, a gente tem que aprender a viver bem. Junto. Entendeu? Então tenham conversas. Novamente volto a frisar, não briguem na frente dos filhos, não discutam na frente dos filhos. Sabe? Se um discordar do outro, dá um gestozinho. E depois, à noite, conversem ambos quietinhos. Se vocês discutirem, vocês, na frente deles, vocês perdem o respeito. Tira o respeito do outro e perde o respeito. Olha, eu profetizo tua vitória. E não esquece, esse foi o momento que Deus preparou para trabalhar nesse jeitinho seu e dela. Seu e dele. Então, pense bem. Eu vi no e-mail que eu recebi dos Estados Unidos, que já nem bem acabou a quarentena, já está aumentando o número de pedidos de divórcio. Sim, muitos casais estão pensando em divorciar. Com você não é para acontecer isso. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Ambos são de Deus. Vocês não são inimigos. Vocês não são. Tenha paciência com o outro. Geralmente há um desnível entre um e o outro. Olha, eu tenho aí aconselhado casais que um chega e diz que é cheio do Espírito Santo, que é profeta, que é isso, é aquilo, e prega bem, e tem dons. Aí eu digo, então por que toda essa impaciência? De quem, no casal, de quem se espera mais amor, paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio? De quem se espera? Daquele que está cheio do Espírito Santo. Olha. Aquele que diz que é fiel, né, que vai mais na igreja, é de você que se espera. Fica com essa palavra, eu te amo. Em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Amém.